Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar sobre mais um estudo de caso que é o inquérito das fake news, o 4781, e eu vou falar sobre 4 fragilidades sobre esse inquérito que está tramitando perante o Supremo Tribunal Federal. Então fica comigo até o final. Só para deixar claro aqui, novamente, é um estudo de caso, não uma opinião política, não é nada direcionado nem mesmo aos ministros do Supremo, nem mesmo à honra da Suprema Corte, mas sim uma análise jurídica do que tem ocorrido, do que a gente sabe que tem ocorrido nesse inquérito, que é o chamado inquérito das fake news ou inquérito 4781, beleza? E eu já vou deixar aqui para vocês a pergunta do dia. A pergunta do dia é o seguinte: vocês acham que o inquérito das fake news ele deve continuar perante o Supremo Tribunal Federal ou não? Então deixem nos comentários aí para a gente bater um papo sobre esse assunto. Agora, vamos ao que interessa então. A primeira fragilidade deste inquérito, da forma com que eu analiso aqui, né? Que é a questão da instauração ex officio pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, como que ele fez essa instauração de ofício, né, do inquérito? Ele se utilizou do artigo 43 do Regimento Interno, que diz o quê? Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, né, que é o Supremo Tribunal Federal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então vejam só, ele se utilizou do regimento interno, um artigo específico que fala isso. Esse artigo, ele está dentro de um capítulo que fala da polícia do tribunal, tá? E é por isso que é importante entender topograficamente a legislação. E eu já fiz um vídeo sobre o estudo topográfico da legislação, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês darem uma olhada e entenderem sobre isso que eu estou falando. Especificamente aqui sobre o caso, ele se utilizar desse artigo que fala da polícia do tribunal, tem certas implicações, porque isso significa que são os inquéritos que estão de acordo, que são de investigação da polícia do tribunal, ou seja, são crimes que ocorrem nas dependências do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente avança um pouco mais na discussão, né, de como foi feita essa instauração do inquérito de ofício e que causa muita estranheza a toda a comunidade jurídica, essa instauração de ofício, mas vejam que existe uma fundamentação aqui, por mais que tenha sua fragilidade, como eu estou falando aqui nesse vídeo, a gente pode ir para um outro debate aqui, que é o seguinte: as fake news, né, elas eram situações que geraram aí alguma ofensa à honra dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, de ministros de Estado, enfim, de autoridades que estariam sujeitas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, né, caso fossem os autores do crime, né, os agentes do crime. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Especificamente aqui, a gente tem que debater o lugar do crime. Onde ocorreu o crime contra a honra aqui no caso, né? Uma difamação, uma injúria ou uma calúnia até. O que acontece? O local do crime, o lugar do crime, especificamente contra as situações que se utilizam da rede mundial de computadores, a internet, é uma certa bagunça na jurisprudência e até na doutrina sobre aonde acontece o crime. Se é no local onde a pessoa está lá digitando e fazendo aquele ato, né? Ou se é onde a pessoa que é objeto daquele tipo de declaração, né, a vítima do crime, recebe essas informações, ou ainda uma terceira via, se é onde ficam os servidores, né, onde registra toda essa informação, o local estrutural onde guarda-se essas informações que são informações virtuais. Isso é uma discussão.
O ministro Dias Toffoli, entendendo que o local do crime é onde a vítima está, onde a vítima sofre aquele crime, né, aquela conduta, seria Supremo Tribunal Federal, porque são ministros da corte também envolvidos aí e estaria sob sua jurisdição, porque os ministros, como vítima, seria o local do crime e teria, então, na verdade, a polícia judiciária do Supremo Tribunal Federal como a autoridade policial que deveria investigar esse crime, inclusive. Mas vejam que isso é uma interpretação bem frágil sobre esse dispositivo aqui. Como que deveria ser isso, né? Em regra, se o presidente verificou que existe um crime ali, ele deveria encaminhar para a autoridade competente, e aí ele deveria fazer uma interpretação do local do crime, das partes envolvidas e tudo mais, e aí essa autoridade competente instauraria um inquérito. E no caso aqui, compete ao Ministério Público requisitar as diligências investigatórias, a instauração do inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e as suas manifestações processuais. É isso que diz o artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal. Então, em regra, a gente tem o Ministério Público como a autoridade competente para instaurar um inquérito e a persecução penal, né, do dominus litis, como é dito, é o Ministério Público aqui. Isso é uma ideia de separação, né, da acusação com o órgão julgador que a gente tem na nossa Constituição, como uma ideia de que isso dá mais imparcialidade à justiça, porque ela não é inquisitiva, ela mesma não faz a inquisição ali, o inquérito especificamente. Então essa é a primeira fragilidade. Antes de eu continuar, pessoal, esbagace o botão do joinha para eu entender que esse é um conteúdo que vocês estão gostando e que vocês querem que eu continue fazendo aqui. E além disso, se inscreva no canal e ative as notificações para que vocês não percam nada do que sai aqui no canal. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês vai tornar vocês os concurseiros melhores e vocês vão ter uma noção melhor do que está acontecendo no mundo jurídico aqui. Segunda fragilidade do inquérito 4781, o inquérito das fake news, é a distribuição para o ministro Alexandre de Moraes. Por que isso causa estranheza, né? Não foi muito bem justificado aí o motivo do porquê o ministro Alexandre de Moraes, talvez porque ele fosse aí o novo ministro que supostamente não sofreu com essas fake news num primeiro momento e aí não estaria impedido, mas isso não ficou bem justificado, né? Mas a forma com que deveria ser é uma distribuição por sorteio ou prevenção. No caso, a gente sabe que não tem prevenção, porque não existe precedente sobre essa ação, não tem um desdobramento e tudo mais, e sim seria um sorteio nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E esse artigo 66 ele fala o quê? A distribuição ela será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente em cada classe de processo. E aí o parágrafo 1º fala o quê? O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público e seus dados são acessíveis aos interessados. O parágrafo 2º fala, o sorteado relator ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos. Ou seja, serão entregues os autos, né, ao relator assim que ele é designado. Então, vejam que a distribuição também é uma fragilidade desse inquérito. Deveria ter sido uma distribuição aleatória, como é chamada, ou por sorteio, aí no caso, porque inicialmente a gente não vê nenhuma prevenção nesse caso, pelo menos eu não encontrei. Se vocês souberem sobre alguma prevenção também, comentem aqui para a gente debater esse assunto. A terceira fragilidade é especificamente a competência do Supremo Tribunal Federal, que eu falei com vocês lá já um pouco no início, me antecipando, né? Foi fixada a competência do Supremo Tribunal Federal por conta do status das vítimas das fake news, e seria até possível, né, caso fosse identificado, que os crimes contra a honra, né, das vítimas ocorreu dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, como eu havia iniciado a discussão com vocês sobre o lugar do crime lá, né, do artigo 6º do Código Penal.
e até essa discussão sobre essas questões de crimes praticados por meio da internet, aqui especificamente crimes de espécie aí contra a honra. Aqui ficou um pouco frágil também, né? Como eu falei, essa é a terceira fragilidade desse inquérito, porque, em regra, né, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, processar originariamente as infrações penais comuns. Né? Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, a regra da Constituição, isso é o artigo 102, inciso 1, a linha B, que eu acabei de ler para vocês, a regra da Constituição é de que a gente identifica a competência criminal, né, de algum tribunal, identificando o autor do crime, não a vítima. E aqui, no caso, as vítimas são os ministros do Supremo, supostamente, e não o contrário. Eles não são os autores, os agentes do crime. Eles não estão praticando esse tipo de crime. Então, aqui fica a terceira fragilidade sobre o inquérito 4781. E a última e quarta fragilidade do inquérito 4781 é a rejeição ao pedido de arquivamento da PGR. Talvez essa daqui seja uma das menores fragilidades. Por quê? Olha só, foi rejeitado, né, ainda quando era a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela pediu o arquivamento desse inquérito. E isso foi rejeitado, supostamente por conta de não tratar de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, porque é isso que diz o texto. Né? Quando o Procurador-Geral da República instaura o inquérito, ele pode pedir para arquivar, inclusive consta isso no regimento interno e tudo mais. Só que isso é uma situação bem complexa, porque não foi o PGR que instaurou, então ele não poderia pedir o arquivamento. Um pouco frágil, novamente, essa interpretação aqui. E como que deveria ser, né? O artigo 28 do Código de Processo Penal, ele fala que, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos na mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, o promotor, quando ele entende que deve arquivar um determinado inquérito, ele tem que encaminhar esse inquérito para uma autoridade revisora dentro do Ministério Público, ou seja, seria um ato interno do Ministério Público o arquivamento do inquérito. A própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no seu artigo 62, inciso 4, fala o quê? Compete às câmaras de coordenação e revisão manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Por que exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral? Porque, em regra, né, na verdade, na própria lei orgânica, diz que o Procurador-Geral é que homologa esse arquivamento que as comissões propõem, as comissões revisoras ou o Conselho Superior. Ele é o chefe do Conselho Superior, ele é o chefe da instituição. Então não tem sentido, quando o Procurador-Geral determina o inquérito, ordena o inquérito, como diz o próprio Código de Processo Penal, é uma ordem de arquivamento. Não tem sentido, quando essa ordem parte do próprio Procurador-Geral da República, que é a autoridade máxima na instituição, essa ordem passar por uma análise de um outro órgão que supostamente é inferior a ele nessa hierarquia que eu estou explicando para vocês. Tá? Especificamente sobre esse pedido de rejeição aqui, que foi negado, pedido de arquivamento que foi rejeitado, está pendente de recurso. A Procuradoria-Geral da República recorreu dessa decisão e isso ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal para a gente saber como que vai ser o ponto final dessa discussão específica. Então, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais e bora assombrar o examinador. Bom, pessoal, então, como estudar a lei seca, né? Muita gente tem me questionado isso no privado, nos comentários, e hoje eu vim aqui para falar sobre
a legislação, como estudar a lei seca. Gente, lei seca, para começar, né, não é a lei que proíbe a gente ingerir álcool e dirigir, ou a lei eleitoral que fala que a gente não pode comercializar, né, bebidas alcoólicas num certo período antes das eleições. É o estudo mesmo da legislação, sem nenhum amparo doutrinário, né, ou jurisprudencial. A ideia aqui é vocês pegarem a lei e lerem ela. E por que é tão importante estudar a lei seca? Porque é o tipo de conteúdo que nos concursos públicos faz muita gente se dar mal. Muitas provas de concurso público, muitas bancas exigem o conhecimento letra a letra do que está escrito na legislação. É muito comum nas provas da FCC, do Sebrasp, né? Sebrasp é Nutella, quem é raiz fala CESP. Então, do CESP especificamente, muitas questões vêm do texto da lei. Por isso que é importante fazer a leitura. Nas minhas aulas, muitas vezes, eu até alguns conteúdos, algo do gênero que eu sei que as bancas pedem especificamente, que na hora da prova, né, elas exigem um conhecimento específico da letra da lei, eu até evito fazer muitos comentários nas minhas aulas para que o aluno vá lá e leia o texto e memorize da forma com que vai ser cobrado lá na hora da prova. Então aqui eu vou falar para vocês como que eu estudo a legislação seca, como eu estudei, como eu estudo até hoje, quando eu identifico elas. E eu trouxe aqui para a tela, vocês vão poder ver, a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que eu já fiz uma live, né, o Defensolândia Show, com o professor Sameraj, que também é juiz do TJDFT. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem o Defensolândia Show sobre o abuso de autoridade. E também eu já fiz um vídeo sobre a questão do ministro Celso de Mello ter divulgado a reunião ministerial do presidente com seus ministros. Também fiz um vídeo falando sobre essa questão do abuso de autoridade. Vou deixar também no card para vocês assistirem depois. Mas aqui o que interessa. Por que eu peguei a lei de abuso de autoridade? Porque ela é uma lei que, das últimas que eu vi a sua publicação, é uma das melhores técnicas legislativas. Ué, professor, mas o senhor estava falando sobre técnica de estudo topográfico. O que tem a ver a técnica legislativa? Técnica legislativa, gente, é a forma de redação da lei, como ela se estrutura no momento que ela está sendo criada. Existe um motivo do porquê que a gente tem essas disposições, porquê a gente tem os capítulos, porquê que a gente tem os parágrafos, como que a lei se estrutura, existe um porquê. E essa técnica legislativa é importante para a gente compreender a lei e saber interpretar ela, que é uma das coisas mais importantes quando a gente passa no concurso público e está lá atuando no nosso dia a dia. Então, vamos para a tela aqui. Olha só, a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, ela fala sobre os crimes de abuso de autoridade. O conteúdo em si não é o mais importante aqui, mas sim a forma da redação. Olha só, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Aí o parágrafo 1º fala: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E o parágrafo 2º do artigo 1º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então vejam só, esse dispositivo aqui, que é capítulo das disposições gerais, então esse artigo 1º, seu parágrafo 1º e seu parágrafo 2º, se aplicam a todo o texto legal. Então, isso já começa a se interpretar como um estudo topográfico. Por quê? Por que topográfico? A topografia do terreno. Para a gente saber
como que está posicionado de forma hierárquica, que está mais alto, está mais baixo. Então, se a gente está falando de disposições gerais, quer dizer que se aplica a toda a legislação que a gente vai ler, a toda essa lei que a gente vai ler. Então, é muito importante vocês terem em mente o artigo 1º, o parágrafo 1º e o 2º, porque isso vai se aplicar à lei como um todo, são as disposições gerais. Depois, a gente vem falar sobre os sujeitos do crime, no capítulo 2. Quem são os sujeitos do crime? Então, a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é quem comete o crime, o sujeito passivo é quem sofre com esse crime. Em regra, a gente não tem disposições sobre o sujeito passivo, porque normalmente os crimes são aplicados a todas as pessoas. Alguns crimes específicos falam sobre o agente passivo, aliás, o sujeito passivo do crime, especificamente, como é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala lá dos crimes cometidos contra a pessoa com deficiência, e especificamente tem lá. Mas aqui a gente fala sobre o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, é qualquer agente público, servidor ou não da administração, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, enfim, dos entes federativos, né? Mas não se limitando a servidores públicos, militares ou pessoas que eles equiparados, membros do Poder Legislativo, enfim, ele tem toda aí o rol de quem são esses agentes, sujeitos ativos do crime. Então aqui, gente, não tem como eu utilizar uma disposição do capítulo 2 para falar sobre pena do crime, por exemplo. Então, essa técnica legislativa da lei de abuso de autoridade, eu digo que ela é uma técnica muito boa, porque foi feita a subdivisão da forma mais precisa possível aqui, para que se entenda a secção dessa lei e a gente consiga aplicar o que diz respeito a cada um dos seus capítulos. Então, de novo aqui, sujeitos do crime. Então, eu vou entender quem são os sujeitos do crime aqui. Depois, eu vou ver como é feita a ação penal no capítulo 3 e assim por diante. Capítulo 4, a gente fala dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. E aí, de novo, aqui a gente está falando sobre todos os efeitos da condenação, né? Assim como todas as ações penais. As sanções de natureza civil e administrativa depois vem no capítulo 5. E depois a gente vem dos crimes em espécie aqui no capítulo 6, né? Que fala dos crimes e das penas. E a gente tem o elenco aqui de todos os crimes da lei de abuso de autoridade, que a gente pode ver aqui. E no capítulo 7 vem falando do procedimento. E no 8 a gente fala sobre as disposições finais, que são alterações específicas na legislação. Então vejam que tem toda uma distribuição dessa lei. E como que eu estudo, né? Eu entendi o que é essa topografia da legislação, e se também você não entendeu, gente, essa é a pergunta do dia. Vou deixar aqui para vocês. Comentem aqui para eu também entender o que vocês estão extraindo desses vídeos. Me digam aí o que vocês entenderam como o estudo topográfico da legislação, beleza? Seguindo aqui, então, a partir do momento em que eu tenho essa estrutura na minha cabeça de como que a legislação se desenvolve, e aí eu sugiro a vocês, esse foi um exemplo, a lei de abuso de autoridade, mas peguem a Constituição, vocês vão ver lá dos direitos fundamentais, da União, dos municípios, enfim, vocês vão ver vários capítulos dentro da Constituição e vocês vão entender isso. Comecem a fazer essa análise geral da lei, quando vocês vão estudar, e aí entra a minha grande dica aqui, como que eu vou estudar. Primeiro eu olho a lei inteira e as suas subdivisões. Como é que estão os capítulos, parágrafos, seções, subseções, enfim, tudo que é subdivisão, tudo que não é artigo de lei, e sim aquilo que está como um título dentro da legislação, né? Que foram as coisas que eu sublinhei aqui. Aqui só temos capítulos, mas existem seções, subseções, livros, né? Partes, a gente tem a parte geral e a parte especial. Então, como é o caso do Código de Processo Civil, como é o caso do Código Penal, normalmente são os códigos que têm partes, tá? Já fica uma dica aí para vocês também sobre técnicas legislativas. Então, a partir do momento que eu leio a legislação e vejo ela como um todo, as suas subdivisões, eu começo a separar em blocos essa lei. Bom, esse
bloco aqui dos direitos fundamentais, por exemplo, da Constituição, vai do artigo X ao artigo Y. Eu vou pegar esses artigos e aí eu vou ler. Esse seria um bloco de estudo da legislação da lei seca, que é importante vocês terem. Por quê? Porque vocês vão ler especificamente sobre um capítulo, sobre uma matéria que aquela legislação está falando, e aí vocês sabem que tudo aquilo que vocês leram ali tem ligação com o seu capítulo. Tá? Antes de eu continuar, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo aqui, esbagasse o botão do joinha para eu entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo que vocês querem ver mais vezes aqui no canal Defensolândia, e também se inscrevam e ativem as notificações para vocês não perderem nada do que eu posto aqui, porque eu tenho certeza que são conteúdos que vão fazer vocês chegarem mais perto da vaga de concurso de vocês, da vaga de concursado, beleza? Então, seguindo aqui, no estudo, eu fiz o bloco, eu estudei um bloco, eu entendi aquele bloco e assim por diante. Como que eu dividiria isso? Bom, a gente tem as divisões de estudo, é comum a gente fazer um programa de estudo dividido em matérias, né? Eu estudo 2 matérias num dia, outras 2 matérias no outro, assim por diante. Eu tenho meu dia de descanso. Normalmente a gente cria uma agenda para a gente fazer os nossos estudos. A partir do momento que eu tenho essa agenda montada, dentro de cada matéria eu montaria também os estudos específicos, e aí isso tem a ver com a lei seca, a doutrina e a jurisprudência. Em regra, no estudo da jurisprudência, eu normalmente colocava um dia na semana para me atualizar dos informativos de jurisprudência, que é o que mais importa para a gente na hora dos concursos públicos e tudo mais. Então eu ficava com 2 pilares para o meu dia a dia das matérias, subdividido em matérias. Então é a lei seca e a doutrina. A partir do momento que eu tenho isso, vamos dizer que eu começo por constitucional, já que eu estou falando da Constituição aqui, eu começo por direito constitucional. Então, em direito constitucional, uma parte do meu estudo vai ser estudando lei seca, a outra parte vai ser estudando doutrina. Então, eu tenho o meu tempo para eu fazer a minha leitura, e essa leitura eu colocaria dentro desse bloco que eu falei para vocês, um bloco que eu faria subdivisão de capítulo. Se o capítulo é muito curtinho, coloca em 2 capítulos ou 3 capítulos, enfim, dentro da capacidade de leitura de vocês e, óbvio, dentro do tempo de estudo que vocês têm para aquela matéria especificamente. Essa dosagem de doutrina ou lei seca dentro da lei, eu também utilizaria de uma forma fazendo um estudo das provas, daquele concurso que eu vou me submeter. Por quê? Porque tem concursos que tem historicamente, são conhecidos historicamente, que naquela matéria eles pedem muito a lei seca. Em outras matérias eles são mais pesados em doutrina, jurisprudência, enfim. E aí eu dosaria o meu estudo de lei seca dentro de uma matéria ou doutrina dentro de uma matéria de acordo com o que a prova cobra. Porque é óbvio, gente, vocês não devem ter a ilusão de que vocês vão zerar o edital quando vocês estão estudando, porque isso é uma ilusão, tá? Eu já estudei muitos anos para concurso e não dá certo você querer zerar o edital, você tem que ser eficiente no seu estudo. Então, o ajuste de lei, quantidade de lei seca, quantidade de doutrina que eu vou ler, que eu vou estudar, o tempo que eu vou destinar para esse estudo, faz total diferença na hora da aprovação de vocês, porque vocês vão ser mais eficientes naquele estudo para aquela prova específica. Também, dentro de umas determinadas matérias, e aí entra a parte interessante de vocês terem um curso onde o professor já dá essas informações para vocês, e eu normalmente faço questão de dar essas informações nos cursos que eu ministro, especialmente sobre a matéria de direitos humanos, que é a matéria que eu mais dou aula, falar se aquela matéria especificamente dentro de direitos humanos, uma matéria lá específica, se cai mais a lei seca ou a doutrina sobre o assunto. Então, em regra, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, é um exemplo aqui para vocês, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é exigida na forma com que ela está redigida lá, ou seja, se exige do candidato o conhecimento da lei seca, o conhecimento do texto da Declaração Universal de Direitos Humanos, e menos a questão doutrinária
da aplicação, da declaração e tudo mais. Então, nesses momentos, eu faço normalmente uma explicação sobre a declaração, sobre a forma de aplicação, sobre princípios e peço para os alunos lerem a Declaração Universal de Direitos Humanos ao invés de eu fazer essa interpretação específica que às vezes acaba bagunçando a cabeça do aluno, que na verdade precisa ter o conhecimento do texto para conseguir assombrar o examinador lá na hora da prova. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.